então estar abrindo os nossos iPads. iPads, celulares. É no livro de Salmos, tá? É o Salmo número 91, o verso número 14. Está faltando água para mim. Salmo 91, obrigado. Verso 14. Diz assim: pois aquele que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Porque ele conheceu o meu nome. Quem tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Esse salmo, eu tenho certeza que todos aqui já leram pelo menos umas 50 vezes ou 100 o Salmo 91. Vejo que é um dos salmos mais lidos na Bíblia. E às vezes é muito comum quando nós vamos numa casa, tem uma Bíblia aberta assim no Salmo 91. Não sei como usar iPad agora, não dá para deixar, né? Fixo ali no Salmo 91, né? Tem que ter um app, Salmo 91, tá? Porque é um salmo assim que fala sobre o poder de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. E no final desse salmo ele fala assim: mas aquele que tanto me amou, eu também o livrarei. O que eu quero que os irmãos saibam é que o Senhor nosso Deus, Ele tem cuidado e Ele tem compromisso conosco. É Ele que nos guarda. E aqui ele fala assim: pois quem tão encarecidamente me amou. Ou seja, o que vem a ser nós amarmos o Senhor de uma maneira tão especial? O Senhor, Ele tem um compromisso, mas um compromisso muito forte com aqueles que o amam. Porque Ele fala assim: aquele que tanto me amou, eu o livrarei. Qual o seu amor por Jesus? Diz assim, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Aquele que ama, Ele doa, Ele se dá. Tudo isso que nós falamos sobre o projeto Resgate, quem são aqueles que estão assim mesmo, cooperando, fazendo as coisas? É que sente amor por essas vidas. Claro, tem aqueles que falam: essas pessoas merecem, estão presas, essas mulheres são umas vadias. Eu já ouvi tudo isso daí, que falta um amor no coração. Que quando nós amamos, nós olhamos as pessoas com misericórdia, nós olhamos as pessoas com ternura, nós olhamos as pessoas com o amor de Deus. O Senhor, Ele nos amou primeiro. Deus, Ele é amor, e Ele nos amou tão intensamente que Ele deu o próprio Filho para morrer por nós. Ele deu o Filho, a vida do Filho dele, em resgate das nossas vidas. E como que nós podemos então assim demonstrar o nosso amor para Jesus? Como? Igreja, como que nós demonstramos o nosso amor para Jesus? Obedecendo a palavra dele. O que mais? Amando as outras pessoas, sim. Uma vez o Senhor Jesus disse assim: quando as pessoas chegarem na eternidade e forem reclamar os seus direitos, eles vão ouvir o seguinte: eu estive preso e não me visitaste, estive com fome e não me deste de comer, estive com sede, não me deste água. E alguém vai falar assim: mas Senhor, quando que tu
estivesses com sede e não te demos água? Jesus fala assim: olha, aquele que fizer isso por um dos meus pequeninos, fazem para mim também. Então, sabe quando nós fazemos algo pelas pessoas que estão em necessidade, nós estamos fazendo o quê? Para o Senhor. A preocupação de Deus com as pessoas em necessidade é tão intensa que já no começo assim do Antigo Testamento, quando ele coloca as leis sobre as colheitas, ele diz o seguinte: se alguém estiver colhendo e uma espiga cair no chão, não pode pegar. Mesma coisa, está andando na rua, seu dinheiro cai e deixa. Pode ser que passe um necessitado ali, pegue, é isso? Mas foi o que o Senhor disse: quando caísse a espiga no chão, deixa lá. Sabe por quê? Porque depois que a colheita estivesse pronta, que as pessoas fossem embora, aí vinha no final da tarde os pobres, os necessitados, com o saquinho, pegando as coisas que caíram no chão. Olha o cuidado de Deus para com o necessitado. Ele não quer que a pessoa seja aquela faminha. Não caiu, não, vamos. Esse daqui está podre, deixa ele jogado. Para quem quiser pegar. Está vendo? Não é isso. Isso daí, desde o princípio, o Senhor estabeleceu cuidado com as pessoas. Então, quando nós cuidamos das pessoas, quando nós olhamos aqueles que são desfavorecidos, então nós podemos estar vivendo o amor de Cristo. Então, aquele que tanto me amou, nós demonstramos amor por Cristo? Nós demonstramos amor por Deus? É isso. Quando nós demonstramos o nosso amor para o nosso Pai, milagres vão começar a acontecer na nossa vida. Eu fico maravilhado que o Senhor Jesus, Ele compara a vida entre nós e Jesus exatamente como a vida de um marido e mulher. É esse que está escrito em Efésios: os dois vão ser uma carne. Quando o homem se casa com uma mulher, o que move o casamento não é o amor, hein? Então, um casamento onde existe o amor, o que vai acontecer com os cônjuges? Um vai lutar pelo outro, um vai fazer de tudo para que o outro seja feliz. Ele não vai ficar olhando somente, não, eu quero isso, eu quero, não, porque aquele que ama, ele vai lutar pelo outro, ele vai compreender o outro. É muito comum as pessoas chegarem, principalmente para nós que estamos assim, trabalhamos às vezes com um casal, aí olha para Deus mudar o meu marido. Eu vou orar para Deus mudar você. Olha para Deus mudar você. As pessoas sempre querem que o outro mude, mas isso daí não é o amor. O amor é: meu Deus, o que eu preciso? O que eu posso mudar? Me ajuda a mudar para que o meu cônjuge seja feliz comigo. Sabe, aquele que ama, olha, aquele que ama faz as coisas pelo outro. Sabe, aquele que ama está sempre junto, está sempre conversando, está sempre perto. Eu não sei assim como tem sido o relacionamento de cada um com os seus cônjuges, mas o relacionamento sadio é aquele onde os dois estão sempre conversando, os dois estão sempre juntos, os dois são cúmplices naquilo que eles fazem. Isso chama-se comunhão. E no caso do Senhor, nós temos que ter o quê? Comunhão com Ele, amar ao Senhor. Quando nós amamos, a gente não tem tempo ruim, não é isso? Eu não sei, para mim não mudou nada, mas quantas vezes, na época que eu estava namorando a Cátia, estava aquela chuva fora, não era para ninguém sair de casa. Eu saía, ia lá ver, podia ficar um dia sem ver. Mas Vicente, você é louco com essa chuva? Não, mas não tem perigo não, dando aqueles raios, aqueles relâmpagos. Mas vai dar enchente. Não, eu vou por esse caminho aqui que eu sei que não vai ter perigo. E estava lá, debaixo de chuva. Por quê? O amor move você a fazer coisas que sem amor a pessoa não consegue fazer. Então, o nosso amor para com Deus
Como que você demonstra o seu amor para com Deus? Isso. Para nós, às vezes, nós achamos que vir à igreja é no mais nós chegarmos aqui e, eu preciso disso, eu preciso daquilo, é o lugar onde as bênçãos nós pedimos, nós falamos das nossas necessidades, e não é isso. Aqui é o lugar para adorar ao Senhor. É o lugar onde você vem para agradecer a tudo que Ele fez por você. Nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor é bom, é porque Ele é maravilhoso, é porque Ele tem cuidado, é porque Ele tem assim nos fortalecido, Ele tem nos ajudado, Ele nos salvou. Nós estamos na presença dEle. Por isso que eu não posso deixar de estar na casa do Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é o lugar onde eu vou demonstrar o meu amor para com Deus. E quando você demonstra esse amor, você demonstra, ele diz assim: pois aquele que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. O Senhor, Ele é justo. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é nós demonstrarmos o nosso amor para Jesus. Como o time bem expressou, nós obedecendo a palavra dEle, nós vivendo para Ele, nós estamos mostrando quão grato nós somos, como é maravilhoso você poder chegar aqui e louvar, exaltar o nome do Senhor. Sabe, é o seu amor, você demonstra o seu amor. Aí Ele diz assim: eu também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque esse conhece o meu nome. Aquele que conhece o nome do Senhor vai fazer de tudo para alegrar, agradar, glorificar o Senhor. E no Salmo 34, 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, quando nós amamos ao Senhor com todo o nosso coração, aqui diz assim que os olhos dele estão a contemplar. Às vezes eu fico imaginando Deus e nós, aquelas crianças. Eu sempre vejo isso. Pode a mãe estar com a criança assim numa sala, as crianças correndo para cima e para baixo, eu não sei, a mãe parece que tem um olho atrás, assim, ela enxerga, cuidado, o menino vai cair a escada. Ela sente, ela percebe isso daí. Os olhos da mãe estão assim o tempo todo, e claro, o pai está mais ali na porta, também olhando. Nós estamos atentos aos nossos filhos, não é isso? O nosso Pai que está nos céus. Aqui fala que os olhos do Senhor também estão contemplando. Ele está contemplando. E os ouvidos atentos ao seu clamor. Eu fico pensando quantas vezes o filho sai correndo e de repente tropeça, dá um choro. Pode ter 500 crianças chorando, a mãe conhece o choro do seu filho. Meu filho caiu, mas como? Não, é ele. E conhece. Agora imagine o Senhor com seus filhos que choram, são obedientes, estão na sua presença. Fala assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas os ouvidos atentos ao seu clamor. O justo clama e o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor daqueles que o buscam. Então o Senhor está perto. Então isso daí é sempre, quando nós falamos dos olhos do Senhor estão sobre os justos, já é o reflexo, já é o retorno daquele que tanto amou ao Senhor, aquele que tanto ama o Senhor livra, o Senhor atende. Quando o justo clamou, ele já está ali ouvindo. O Salmo 145, verso 17, diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. O Senhor, Ele é justo. O Senhor, os olhos dele estão sobre os justos, e o Senhor é justo em todos os caminhos. Eu não sei se alguém aqui alguma vez já foi injustiçado. Provavelmente sim, acontece muito conosco. Injustiças. Às vezes as pessoas falam coisas que não são verdadeiras, nos colocam em situações assim
terríveis. Mas essa palavra fala que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Nós, como seus filhos, nós não podemos nos desanimar, não podemos nos abater com as injustiças. A Bíblia conta a história, deixo para os irmãos como lição de casa. Quando eu falo lição de casa, eu quero que os irmãos leiam mesmo, leiam. Chegando em casa, nessa noite, leiam o livro inteirinho, o livro de Esther. São pouquíssimos capítulos, mas tem uma história maravilhosa ali, de quão Deus é justo, quão Deus Ele é poderoso, quão Deus Ele realmente coloca a pessoa num alto retiro. Ali no livro de Esther, conta sobre injustiças. Os judeus estavam na Pérsia, estavam assim como escravos, viviam ali, mas eles tinham um governador, o rei Assuero, e aconteceu que as coisas estavam caminhando bem, não estavam ruim ali para os judeus, mas de repente tinha um grupo de pessoas que não gostavam dos judeus, um grupo ali, estava no governo, e eles queriam fazer de tudo para destruir os judeus. E no meio daquelas pessoas ali também, tinha aqueles que não gostavam do rei da Pérsia. E o rei da Pérsia, aí os judeus estavam trabalhando ali, ele não os maltratava, estava tudo bem. E o que fizeram? Eles combinaram matar o rei. Só que tinha um homem judeu chamado Mardoqueu. Veja bem, ele não estava em Israel, ele estava na Pérsia. E ele, quando ele ouviu aquelas pessoas tentando fazer alguma coisa contra o rei, embora não fosse o rei de Israel, mas eles estavam sob o domínio da Pérsia, ele foi lá e avisou: olha, tem uma emboscada para o rei. E os soldados do rei foram lá e desbarataram isso daí, e não aconteceu nada. Claro, nós aprendemos muitas coisas. Justo é o Senhor nos seus santos caminhos. O Senhor, Ele é justo. E os olhos do Senhor estão sobre os justos. Mardoqueu, ele poderia ter pensado assim: sabe uma coisa? Estamos aqui mesmo sob o domínio desse rei, deixa para lá isso daí, desculpa ele mesmo. Mas não. Sabe o que nós aprendemos aqui? Ele era um estrangeiro num outro país. Não sei se alguém tem algum estrangeiro aqui na Suíça. Tem? Somos estrangeiros aqui também. E uma das coisas que, como estrangeiros, nós devemos fazer aqui é abençoar o país que estamos. Não é isso? Que nos acolheu, nos sustenta, temos o pão, temos o alimento, sabe? Então, une-se a favor, ore pelo país, abençoe o país, abençoe as pessoas aqui, que nós estamos aqui. Abençoe o governo, os governantes daqui, Senhor, abençoa, toma conta, dirija, cuida deste país, é o país que nós estamos. E tem gente que vive falando mal, sabe, está errado. Faça, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você não está comendo aqui, está se alimentando aqui, abençoe. Deus teve a misericórdia, permitiu que você estivesse assim como eu, cada um de nós, mas nós podemos orar por essa nação, interceder por essa nação. E os irmãos vão ver como o Senhor é justo, porque no meio do caminho muita coisa aconteceu, e o rei Assuero, ele precisava casar-se de novo, porque a mulher dele desobedeceu e foi tirada do trono. E foi feito como se fosse um concurso de Miss na cidade, para a virgem mais bonita, mais bela. O rei ia escolher, ia estar casada com ele. E no meio dessas moças foi colocada também Esther. Esther, ela era judia, e ela estava lá, e ela foi escolhida, e ela acabou casando-se com o rei. E Mardoqueu, esse homem que uma vez já tinha livrado o rei de uma decepção, de um problema, de repente, ele era tio de Esther, a sobrinha dele era a rainha dele. Olha, a Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas. Lança o pão. Você não sabe o que vai acontecer quando você ajuda alguém, quando você faz o bem. E não fique esperando, se você ajudou alguém, aquela pessoa retornar o bem para você. Deus é justo. A nossa recompensa ela vem do Senhor.
Sabe, Mardoqueu, ele ajudou o rei numa certa posição. De repente, nós vimos ali a sobrinha dele estava ali, ela era órfã, foi ele que cuidou de Esther, ela estava ali no palácio. Só que tinha umas pessoas ali más, querendo destruir os judeus que estavam ali. Queriam destruir todos os judeus. Estavam até fazendo uma lei para que todos os judeus no dia X fossem mortos. E eles se implicavam com Mardoqueu, porque Mardoqueu, sabe onde ele estava? Ele ficava sentado na entrada do palácio do rei. Ele falou assim: não, nós vamos matar esse judeu aí também. E prepararam uma forca para Mardoqueu, para matar esses homens maus. Mas os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aleluia. É isso. Eu quero que os irmãos saibam dessa frente. Os olhos do Senhor estão contemplando os justos. Os ouvidos atentos ao clamor. E a notícia se espalhou desse desejo do rei destruir o povo de Israel. E chegou um momento que Esther, mesmo como rainha, ela não tinha autoridade para modificar as coisas que o próprio rei já tinha decidido. E como ela não sabia o que fazer, sabe o que ela fez? Ela chegou para o tio dela e falou assim: olha, tio, avise todos os judeus para eles orarem e jejuarem 3 dias. Fique orando e jejuando, e eu vou entrar na presença de Deus, na presença do rei, desculpe. E se eu morrer, eu morri, porque mesmo como rainha, ela tinha os dias para se apresentar diante do rei. E ela prepara um banquete e se apresenta diante do rei. Só que quando eles começaram a jejuar e começaram a orar, as coisas começaram a mudar, porque o rei perdeu o sono. Imagine só, o rei de repente não conseguia dormir, e aí ele chamou alguém lá da corte e falou: olha, conta umas histórias para mim aqui, pega o livro de crônicas, começa a ler para ver se volta meu sono. Aí alguém começou a ler, e entre as coisas que estavam sendo lidas, leu-se assim: olha, no dia tal houve uma rebelião preparada para o rei, e o judeu Mardoqueu soube disso e avisou, e nossos soldados foram lá e desbarataram isso daí. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu fico vendo, esse rei Assuero era justo, e os olhos do Senhor estão sobre os justos aqui na terra. Não fala que estão sobre os crentes, estão sobre os justos, e os ouvidos deles atentos ao nosso clamor. E quando o rei ouviu aquilo, ele falou: peraí, esse Mardoqueu foi recompensado de alguma coisa? O rei, eles falaram assim: deixa eu ler aqui. Não foi recompensado de nada. Ah, então traga ele amanhã, que eu quero ver o que nós podemos fazer com ele. Só que antes que trouxessem Mardoqueu, o rei se levanta pela manhã e chega para esse Amã, esse homem aí, em trevas, querendo destruir, e fala assim: Amã, teve uma situação aqui no palácio, e tem uma pessoa muito especial que eu gostaria de honrar, e eu quero que você, que é meu primeiro ministro aqui, quero que você me oriente. O que você acha que eu devo fazer para uma pessoa cuja honra o rei se agrada? Aí Amã na hora pensou: poxa, esse cara sou eu. Bem, olha, eu acho o seguinte, que o rei deveria chamar esta pessoa, ele deveria montar no cavalo do rei, colocar a capa real, colocar o anel do rei, todas as coisas do rei, e você pega um dos seus príncipes, os mais valiosos aqui, e esse príncipe saia por todas as ruas de Suzã, dizendo assim: olha, isso é o que acontece para aqueles cuja honra o rei se agrada. Aí ele falou isso para Assuero, ele falou assim: gostei, eu vou fazer isso. Aliás, você é essa pessoa.
Ele, como assim você é essa pessoa mais honrada aqui para fazer isso com o judeu Mardoqueu? O quê? O judeu Mardoqueu, sabe que eu estava vendo aqui, que na data tal ele me protegeu, e não foi feito nada. Não deixe nenhuma palavra cair da tua boca. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao clamor. Aí nós ficamos vendo o seguinte: pois aquele que tanto ama, o Senhor coloca num alto retiro. Aí nós vemos o que? O judeu Mardoqueu, imagina só sentado no cavalo real, com a sela real, com a roupa real, o anel, todo cheio, né? E caminhando sobre as ruas, e a mãe se mordendo ali. Mais alto, fala aí: olha, isso acontece para aqueles cuja honra o rei se agrada. E naquela hora, a mãe queria morrer, mas ele tinha que falar isso. Ele tinha. Sabe por quê? A palavra de Deus é fiel, ela é verdadeira. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Aquele que ama o Senhor de uma maneira intensa, o Senhor, Ele coloca no alto retiro. Significa, é Deus que exalta. Não é o homem, não é o ser humano, mas é o próprio Deus. Não sei quantos aqui já se sentiram pisados, humilhados no trabalho, às vezes dentro do próprio lar, com o marido, com a esposa, ou na família. Sabe que você é pisado e pisado. Saiba que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao seu choro, ao seu clamor, sabe, a sua palavra de indignação. Senhor, não é justo. Deus sabe que não é justo. Chore, fale com Ele. Sabe por quê? Vai chegar um momento que Ele vai colocar num alto retiro, porque justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E depois disso daí, tem o banquete que Esther prepara para o rei. E naquele banquete ela vai fazer um pedido. Ela faz o banquete e chega para o rei, e o rei fala para ela: olha, você pode pedir o que você quiser. Ela fala assim: posso? Não pode. Ela fala assim: eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Ele falou assim: como assim? Ele falou assim: não é porque esse seu primeiro-ministro, faz assim para ele, esse mau Amã, o cara lá do lado, ele fez você assinar essa lei dizendo que todos os judeus vão ser mortos, e eu sou judia. Quer dizer, ela estava na lista também. Aí quando o rei olhou, aí o Amã, ele se joga nos pés da rainha: piedade e clemência. O rei fala: o que é isso? Agora você quer persuadir minha mulher? Aí para ajudar, alguém fala assim: com licença, meritíssimo, vossa excelência, sabe esse Amã? Você lembra aquele homem que foi honrado ontem, andou de cavalo, tudo assim, aquele que me protegeu? Ele fez uma forca para matar Mardoqueu. Não, o negócio já está mal, vem outro lá e vai. Mas Deus é justo. Deus é justo. Olha, se você é injustiçado, está escrito que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, coloca nas mãos do Senhor. O tempo pode passar, mas justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Quando o rei ouviu aquilo, ele falou: o quê? Ele fez uma forca para Mardoqueu? Sim. Já que a forca está pronta, coloque ele nessa forca. Olha só, a forca ele mesmo fez para ele mesmo. Deus, Ele é justo, Ele é fiel. Os olhos dele estão sobre os justos. Por isso eu digo para os irmãos: façam o que é correto. Não façam injustiça. Não queira tirar vantagem de ninguém. Não faça as coisas com outra intenção, porque os olhos do Senhor estão sobre aqueles que fazem as coisas com justiça, corretamente. Aquele que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Fico pensando, Mardoqueu por anos
Ele ficava sentado lá no palácio, ele ficava sentadinho lá. Um dia, o Senhor o coloca onde? Exaltado, caminhando, e aquele homem dizendo assim: olha, isto acontece para aqueles cuja honra o rei se agrada. Quem sabe um dia você vai ouvir, ou você já tem ouvido alguém dizer isso: olha, isso acontece para aqueles cuja honra o rei se agrada. Sabe, acho que foi um ano atrás, nós ganhamos um cruzeiro aqui no Mediterrâneo. Foram 7 dias. Quando eu estava entrando naquele naviozão, coisa mais linda, uma das coisas que eu e a Kátia nos lembramos foi no tempinho que nós estávamos numa canoa. Sabe aquela música? A canoa virou, vou deixar ela virar. Nós estávamos assim, aquela canoa lá no Nordeste, aquele vento que pegava, ela ia de lado assim. Aí o homem falava assim: senta todo mundo nesse lado. A gente sentava. Ele falava: abaixa que o pau vai virar. Que pau? Eu abaixava, aquele negócio rodava para mudar o lado do vento. E a água entrando no barco, porque passava aqueles barcos grandes e a canoa balançando, né? Aqueles veleiros, né? Aí a Cátia com uma latinha jogando água para fora do barco. Que dó, não. Aí eu fiquei pensando: olha, é verdade, pois aquele que tão encarecidamente me amou. Gente, nós pegamos essa canoa para ir no lugar onde o Senhor tinha mandado. Olha, para chegar lá você começa uma viagem bonita, né? Avião, né? São Paulo, Fortaleza, meu Deus. Galera, você não conhece, um aviãozão. Desceu em Fortaleza, um ônibus muito bonito até Areia Branca. Depois um ônibus mais feinho, estrada de terra, até Areia Branca. Aí depois a canoa. Aí quando você passa, chegou. Não, a canoa chega no mangue. No mangue. Aí você tem que andar 1 quilômetro no mangue. A água, a lama assim, assim, a lama entrava até a altura do joelho. Tirava um pé e punha o outro. E fazendo aquela ali. Quantas vezes? Uma vez eu fiquei, eu fui para no mangue para pegar o barco, a maré começou a encher, o barco não vinha, e todo mundo esperando o barco, e a água enchendo. Eu falei: melhor voltar. Não, eu voltei de água por aqui, assim. A Bíblia na mão e uma trouxinha de roupa aqui. Aí eu fiquei pensando: é verdade, pois quem tão encarecidamente me amou, pulei no hall do retiro. Aí está eu e Cátia lá no transatlântico aqui, no Mediterrâneo. Tudo, direito a tudo ali. Falei: poxa, quem te viu e quem te vê. Mãos, mas eu falava assim, eu lembro, estava até a Lili, uma amiga nossa, falava: a gente sabe, isso acontece com aqueles cuja honra o rei se agrada. Se o rei se agrada de você, ele vai te colocar numa outra posição, ele vai colocar você numa posição diferente, num alto retiro, porque você conheceu o nome do Senhor. Convido a igreja a ficar em pé. Nós vamos estar orando agora. E eu quero que o grupo de louvor já venha à frente, por favor. Nós vamos estar louvando a Deus em seguida. Glória a Deus. O Salmo 23 fala assim: o Senhor é meu pastor e nada faltará. Não é isso? E essa palavra é verdadeira. Ela é totalmente poderosa, porque ela é viva. O Senhor, Ele cuida. É Ele que nos livra de todo mal, de todo perigo, e que nos exalta, nos coloca numa posição diferente. Mas tudo o que eu preciso é isso, pois que tão encarecidamente me amou. Você ama o Senhor a ponto de fazer loucuras por Ele? Namorados, maridos, fazem loucura pelas esposas, pelos cônjuges, um faz pelo outro, não é isso? Pelo Senhor. Digo assim, eu e Cátia somos loucos, né? Gente, nós fizemos de toda a nossa casa para ir lá para esse lugar de Pernambuquinho aí.
Depois que nós voltamos, Deus nos abençoou de tal maneira. Eu tinha meu próprio negócio e construímos uma casa. Qual é o sonho de todo mundo ter uma casa? Vamos vender a casa para a gente ir para a missão? Vamos. Vendemos a casa e missão novamente, vamos servir ao Senhor. Mas vale a pena, porque aquilo que o Senhor nos dá em gozo, alegria e os agrados que Ele dá para nós, que eu contar tudo que o Senhor já fez, eu fico aqui nas nossas vidas, eu vou ficar a noite inteira aqui falando, porque cada ano são anos de bênçãos nas nossas vidas. Mas há um preço a pagar, pois aquele que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Amém? Amém. Se você está numa situação e precisa de um livramento, somente ame ao Senhor, demonstre o seu amor ao Senhor, porque é Ele que vai colocar no alto retiro. Vamos orar então. E nós lemos aqui que justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Se você está sendo injustiçado neste momento, coloque diante do Senhor a injustiça. Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos: não brigue com essa pessoa que está fazendo injustiça. Está escrito assim: na ira do homem não opera a justiça de Deus. Deixa o Senhor, aleluia, deixa Ele é a tua justiça, é Ele que fará a justiça, porque Ele é o Senhor, e é Ele que vai fazer você montar no cavalo. E esses tipos de injustiçados vão falar assim: olha, isso é o que acontece para aqueles cuja honra o Rei se agrada. Vamos orar, coloque nas mãos do Senhor. Deus eterno, nós ouvimos a Tua palavra. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus de justiça. Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, meu Pai, olha para o coração e a vida de cada um dos Teus filhos. Quantos dos Teus filhos podem estar sendo injustiçados? Quantos dos Teus filhos podem estar assim, sofrendo neste momento? Injustiças, sofrimentos diversos, muitas vezes com um nó na garganta, querendo ir falar um monte para essas pessoas. Mas Senhor, nós colocamos nas Tuas mãos toda a nossa dor, toda a nossa ansiedade, porque está escrito que Tu tens cuidado de nós. Senhor, nos ajuda, Senhor, a demonstrarmos este amor, porque aqui está escrito que tanto Te amou, Tu vais livrar. Essa promessa, ela é viva, ela é poderosa. Quantas situações difíceis Tu já nos livraste, Senhor, mas Tu és poderoso, Senhor. Então eu coloco nas Tuas mãos agora a petição de cada um dos Teus servos. Toda injustiça, toda calúnia, toda palavra que está sendo proferida contra nós, contra os Teus filhos, e caia por terra em nome de Jesus. Nós não queremos ver ninguém na forca, mas nós queremos ver Satanás, que é o nosso adversário, caindo por terra na vida destas pessoas que estão nos afrontando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro a vitória para os Teus filhos aqui nesta noite. Tu és justo, Tu és justo, e aqui está escrito que os Teus olhos também estão sobre os justos. Olha, sonda-nos, Senhor, os nossos caminhos, e se estamos de alguma forma cometendo alguma injustiça, nos perdoa, Senhor Jesus, e nos ajuda a caminhar nos Teus caminhos direitos, Senhor, porque Tu és um Deus justo. Muito obrigado, Senhor, por estas bênçãos. Também eu coloco diante de Ti aquelas três mulheres que saíram na Turquia agora, que vão passar uma semana ali, aprendendo um pouquinho mais contigo. Abençoa, cuida da vida delas, das famílias. Ajuda, Senhor, que elas tiveram um encontro contigo, um encontro com dores, mas tiveram um encontro contigo. Ajuda também que o coração delas possa ser um coração perdoador, que muitas delas estão ali por injustiças também, Senhor. Mas Tu és o Deus vivo e poderoso. Também coloca aquela sul-africana que vai retornar esta semana. Ajuda-nos a encontrar a melhor passagem, a pessoa que vai cuidar dela lá também, e sobretudo, ela possa ser um instrumento vivo nas Tuas mãos. Nós profetizamos salvação para todas estas vidas. Em nome de Jesus, eu Te agradeço estas bênçãos, agora e sempre. Amém.